Boa noite, Nova! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom demais! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com a gente nessa noite, amém? Uma palavra que vai nos encorajar, que vai nos desafiar, que vai ser uma bênção não só para a nossa semana, mas para a nossa vida como um todo. Você recebe isso? Você crê nisso? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é João. Para quem me conhece, meu nome também é João. É um prazer estar aqui com vocês. Sou marido da Mari, está sentada ali na primeira fileira. Pai do Levi, agora eu posso falar isso. E estou aqui, estou honrado de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos mergulhar na palavra. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Quem trouxe a Bíblia aí? Balança a Bíblia aí no alto. Deixa eu ver. Boa, show de bola. Pode ser o celular também, sem problema. Se você não trouxe, sem problema, a gente vai ter aqui na tela o texto projetado para você acompanhar. Mas diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre o teste da fé. O teste da fé. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e é capaz de alcançar o mais profundo do coração e separar, ó Deus, junta e medula, alma e espírito. Nós cremos que essa palavra, Deus, vai ser ministrada agora e vai tocar o coração de cada um, da forma que cada um precisa ouvir. E essa palavra vai nos equipar, nos encorajar, nos abençoar, nos impulsionar para vivermos aquilo que você tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem gosta de um bom filme aqui, gente? Levanta a mão. Quem gosta de assistir um bom filme? Eu gosto. E eu gosto de analisar o que faz de um filme um bom filme. Tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta daqueles filmes comédia romântica, pastelão ali. Minha esposa ama essas comédias românticas. Comédia romântica é aquela coisa, né? Você já sabe tudo que vai acontecer no filme. Tem um momento ali que eu até falo para ela: olha, aqui agora é o momento down do filme. É o momento em que o casal ali vai se separar, eles vão ficar tristes e tal, e alguém vai fazer um gesto, né, de romance ali, um grande gesto para reconquistar, restaurar aquele relacionamento. Enfim, tem muitas características em que você pode observar num filme. Eu particularmente gosto daqueles filmes que tem uma virada no roteiro, o plot twist. Quem gosta desse tipo também de filme? Caraca, do nada acontece uma parada e você descobre: nossa Deus, é aquele cara lá. E aquele cara é o pai do outro. E na verdade é ele que veio do futuro. Caraca, amo aquele negócio que dá um nó na sua cabeça. Eu me amarro. Mas o que faz um filme ser um bom filme? Uma história ser uma boa história? Existe um componente que eu acredito que é essencial para toda boa história, que é o conflito. Conflito é essencial para uma boa história. Vou te dar um exemplo. Vou descrever um filme aqui e você me diz se você toparia assistir esse filme ou não, tá? Esse filme, gente, é sobre um bancário, alguém que trabalha no banco.
E esse filme vai acompanhar a vida desse bancário. Ele vai acordar às 6 da manhã, tomar o café, pegar o ônibus, chegar no banco, abrir o computador, começar a digitar, ligar para as pessoas. Olha, você quer comprar esse produto aqui do banco e tal. Deu 6 horas da tarde, esse cara vai desligar o computador, voltar para casa e viver a sua vida. Quem quer assistir esse filme? Alguém se interessou por esse filme? Cara, nada contra os bancários, tá, galera? Mas não é um filme muito empolgante, né? Agora, deixa eu te contar um outro enredo. É a vida de um bancário. É um bancário que ele acorda, ele vai para o banco e ele abre o computador, ele está ali. De repente, entra um assaltante no banco. Um grupo de assaltantes no banco entra ali, faz todo mundo de refém. Aquele bancário vai para debaixo assim do caixa e, meu Deus, ele tenta apertar o alarme. O assaltante fala: olha só, se você apertar esse alarme, eu vou te matar. E o bancário, de repente, ele: tudo bem, eu não vou apertar. E ele dá uma virada no cara, rouba a arma do assaltante e se esconde ali. De repente começa uma guerra ali dentro do banco e esse bancário tem que virar o herói para poder libertar os reféns e derrotar os assaltantes. Quem assistiria esse filme aqui? Já começa a ficar um pouco melhor, né? Tem gente que, as mulheres: não gostei não, prefiro aquela história de amor. Mas é um filme que tem um componente a mais. Por quê? Cara, existe um conflito, existe um desafio. Por que a gente gosta das histórias bíblicas? Caramba, Davi e Golias. Por quê? Cara, teve um desafio. Davi superou o desafio. Toda grande história tem um grande desafio. A gente ama essas histórias, né, de superação. Caramba, vem aqui ouvir o fulano, poxa, veio do nada, saiu lá do pó, tinha nada, tinha tudo para dar errado na vida, o cara superou e hoje ele é uma história de sucesso. A gente não gosta dessas histórias? Por quê? Porque a gente sabe no fundo que para uma história ser boa, é necessário um desafio à altura. É necessário um conflito à altura. E na nossa vida, gente, não é diferente. A questão é que a gente quer ter uma grande história, mas a gente não quer ter os desafios. A gente não quer ter os testes, os conflitos. A gente quer, quem ama dar um testemunho? Glória a Deus. Cara, eu quero dar, testemunho aqui. Deus é bom, Deus tem... Mas o testemunho, ele vem do teste. Antes de ter o testemunho, teve que ter o teste. Inclusive está ali na palavra, né? Mas quando a gente está no meio do desafio, quando a gente está no meio do teste, a gente não pensa: não, mas isso aqui vai dar uma grande história. Isso aqui, no final, vai ser uma história boa para eu contar. A gente só consegue ver aquela situação. Eu falo: meu Deus, eu não quero isso aqui não. Eu quero a vida do bancário lá, tranquilinha. É ou não é verdade? Sim ou não? Está fazendo sentido para você? Só que a nossa vida com Deus, Jesus mesmo disse isso, né? No mundo vocês vão ter aflições. Essa é a realidade, gente. Eu queria poder dizer para você: olha, a gente não vai ter desafio, a gente não vai ter teste, mas faz parte da nossa caminhada com Deus, faz parte, na verdade, da caminhada de todo ser humano. A gente vai passar por desafios, a gente vai passar por provas. No caso do cristão, essas provas, esses testes, são testes da nossa fé. Porque nós somos justos e o justo vive pela fé. Então, quando surge uma situação para te testar, para te colocar em xeque ali, é um teste da sua fé. É um teste em que Deus te chama a andar e viver pela fé. E eu queria falar então com você sobre isso, sobre o teste da nossa fé. Eu quero começar falando algumas características desse teste, para te ajudar a identificar como que esse teste funciona, por que ele aparece, qual que é a natureza desse teste da fé.
E a primeira coisa que eu quero te dizer a partir desse texto que a gente leu é que o teste é uma aparente incongruência entre a promessa e a situação presente. A Bíblia diz que Abraão, quem sabe a história de Abraão aí? Quem não sabe, levanta a mão. Tudo bem, vou te explicar. Cara, Abraão foi um cara que não tinha filhos. E ele já era muito velho. E a esposa dele era estéril. Ou seja, uma situação impossível. E Deus chega para esse cara e fala: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra. E aí ele fala: para onde, Deus? Só vem que depois eu te mostro, Abraão. E aí Abraão saiu da sua terra e começou a ir para um lugar que Deus ia mostrar a ele. E aí depois ele chega numa terra e Deus fala: Abraão, pode ficar aqui, essa é a terra que eu vou te dar. E aí Abraão fala: Deus, quando que você vai me dar essa terra? E Deus fala: calma que depois eu vou te contar, fica tranquilo, só confia em mim. E aí depois Deus fala: Abraão, na verdade eu vou dar essa terra para o seu descendente, para a sua descendência. E aí Abraão fala: mas Deus, como? Se eu sou velho, minha esposa é estéril. E aí Deus fala: Abraão, depois eu te conto, fica tranquilo, só confia em mim. E aí depois Deus, depois de 25 anos, ele recebe o cumprimento da promessa. Ele recebe esse milagre. O filho dele nasce ali na sua velhice, de uma forma milagrosa. Ele recebe o cumprimento da promessa. E agora chega o último teste relatado da vida de Abraão. Deus chega para Abraão depois dele ter vivido tudo isso e dele ter recebido. E talvez Abraão está assim: não, agora acabou, agora estou tranquilo. Eu esperei 25 anos, mas agora eu tenho a minha promessa. E Deus chega para Abraão e falou: então, Abraão, sabe esse teu filho que eu te dei, esse teu filho amado, teu único filho, pega ele e oferece para mim como sacrifício. E aí o texto fala para a gente: Abraão estava prestes a oferecer Isaque, mesmo sabendo que Deus tinha prometido que a descendência de Abraão viria por meio de Isaque. Então a situação está falando uma coisa para Abraão. Qual é a situação? Cara, eu vou matar o meu filho, e se eu matar o meu filho, eu não vou ter descendência. Mas por outro lado, eu sei que Deus prometeu para mim que por meio desse filho viria a minha descendência. Cara, existe um choque aqui, existe uma incongruência, uma inconsistência entre a situação que eu estou enxergando e entre o que Deus prometeu. E muitas vezes o teste vem para falar para a gente: cara, obedece a direção de Deus. Segue a direção de Deus, continua confiando na direção de Deus, mesmo que isso pareça estar te levando para longe da promessa. Deus disse que Ele supriria todas as nossas necessidades, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Mas e quando você está no vermelho e você ouve a direção do Espírito Santo falando: entrega isso aí que você tem. Caramba, mas obedecer a Deus vai me fazer mais pobre. Aparentemente eu estou indo contra a direção da promessa. Está fazendo sentido? E quando obedecer a Deus parece te levar para longe da promessa. Esse é o teste da fé. Deus, mesmo que não esteja fazendo sentido, eu creio, eu confio e eu vou continuar seguindo, porque eu creio que de alguma forma você vai cumprir a sua promessa. Amém? Em segundo lugar, o teste revela os amores do nosso coração. O teste revela os amores do nosso coração. Pensa comigo, depois de 25 anos, você sonhando com um filho, e aí finalmente você tem esse teu filho amado. Como que você trataria essa criança? Você acha que Abraão falava: Isaque, vai lá brincar, não estou nem aí? Não, eu imagino Abraão assim: meu Deus, Isaque, vou cuidar, eu vou proteger, é o meu bibelô, é o meu xodó.
Cara, eu esperei tantos anos por isso, finalmente eu alcancei esse menino. Esse menino é precioso. Esse menino tem um lugar especial no meu coração. E de repente o teste vem e fala: Abraão, pega isso aí. Pega isso que é o centro. Pega isso aí que é o mais precioso. O teu único filho. O filho a quem você ama. E entrega para Deus. E aqui aparentemente tem mais um choque. Mais uma escolha de Abraão. Será que eu vou amar a Deus ou amar aquilo que Deus me deu? Aparentemente ele teve que tomar essa escolha. Cara, eu amo Isaac, mas Deus está falando para eu pegar isso aqui e entregar para ele. Será que eu vou seguir isso ou será que eu vou falar: Deus, não, isso aqui não toca nisso. Isso aqui foi mal, eu não consigo te entregar. E muitas vezes a gente tem coisas assim na nossa vida, não é verdade? Coisas boas, coisas legítimas, coisas que a gente sonhou, almejou por muito tempo e finalmente a gente alcançou. O problema é quando essas coisas acabam se tornando o seu único. Aquilo que, se você não tiver, aquilo que se for tocado, vai tirar você do eixo. Vai fazer você sair do seu normal, vai fazer você sair ali da sua mente. Cara, isso aqui não, pode tocar em qualquer coisa, mas nisso aqui não, porque é nisso aqui que está a minha felicidade, é nisso aqui que está a minha confiança. E o teste da fé, ele vem para revelar isso. Cara, quando isso aqui é balançado, você fica de pé ou você balança também, ou você cai também. A Bíblia diz que os testes, lá em Hebreus 12, os testes vêm para mostrar o que é abalável e o que é inabalável. Então, muitas vezes, a nossa fé, a nossa confiança está em coisas que são abaláveis. E o teste, ele vem para mostrar isso. Você dá aquela balançada e fala: caramba, isso aqui estava ocupando um lugar na minha vida maior do que deveria. Isso aqui está ocupando um lugar na minha vida que talvez não era o lugar para ela estar. E isso nos leva para uma outra característica que é: o teste demonstra onde está a nossa confiança. O teste demonstra a nossa fé. Como que eu posso dizer que uma pessoa tem fé? Como posso falar: olha, Leandro, você é um homem de fé? Eu não vejo o coração, certo? Eu não consigo olhar para o Caio e falar: caramba, eu sinto uma vibe boa aqui do Caio, então ele tem fé. Consigo fazer isso? E a gente olha para duas perspectivas que a Bíblia traz sobre esse mesmo texto. A perspectiva de Paulo e a perspectiva de Tiago. Quando Paulo fala sobre esse episódio de Abraão, ele fala: Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Mas Tiago, quando fala desse mesmo episódio de Abraão entregando seu filho, ele fala: Abraão foi justificado pelas obras e não pela fé. Caramba, que isso? Um choque? Paulo versus Tiago, quem que está certo? Será que a Bíblia está entrando em contradição? Na verdade, eles estão falando de pontos de vista diferentes. Do ponto de vista de Deus, é o que Paulo está falando, a gente é justificado somente pela fé, porque Deus, ele olha o coração e ele consegue ver a nossa confiança. Mas do ponto de vista dos homens, e esse é o ponto de vista de Tiago, eu não consigo dizer que uma pessoa tem fé a não ser pelas obras que ela tem, pelas atitudes que ela toma. Então, como que a gente pode dizer: cara, Abraão teve fé em Deus? Porque ele pegou o filho dele, o único filho dele, e ele ofereceu, ele estava disposto a oferecer a Deus como sacrifício. Então a gente pode olhar para Abraão e falar: caramba, esse cara é um homem de fé, porque ele agiu em fé. Da mesma forma, a nossa fé, ela só se torna visível quando ela é testada.
quando existe uma prova, quando existe uma oportunidade da gente agir em fé e a gente age em fé. Então os testes, eles demonstram para a gente a nossa fé. Agora, se eu parasse só aqui, talvez você ficaria assim, caramba, tô triste, mano, tô complicado esse negócio, né? Porque o teste, ele é uma aparente incongruência, ele revela o amor do meu coração, ele revela onde está a minha fé, ou qual o nível da minha fé, mas o teste não é só isso. O teste é uma oportunidade de você crescer em fé, de você crescer na sua confiança em Deus. Por causa desse teste, Abraão foi a um novo nível no relacionamento dele com Deus. Ele recebeu uma revelação no final dessa história, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele não teria recebido se não tivesse passado pelo teste. Então, quando a gente está passando ali no meio do teste e o teste começa a revelar essas coisas sobre a gente, o Espírito Santo nos dá a oportunidade da gente crescer, da gente ser transformado. Então, será que existe um amor que precisa ser reajustado? O Espírito Santo, ele vai te revelar, ele vai te capacitar a fazer isso. Será que eu preciso crescer em fé, crescer na prática da minha fé? O Espírito Santo, ele vai te capacitar e ele vai te mostrar como fazer isso. Então, quando a sua fé é provada, é Deus te dando uma chance, uma oportunidade de você crescer, de você avançar. E Ele já te deu a capacidade para que você vença e ao final desse teste, você esteja um pouco mais parecido com Jesus, um pouco mais próximo dele, descobrindo alguma coisa nova sobre Deus. Amém? Talvez o teste foi um sintoma que você teve, mas no final desse teste você recebeu a revelação de como Deus é aquele que te cura. Talvez o teste foi um ataque na sua vida financeira, e ao final desse teste você descobriu Deus como seu provedor. Talvez foi um teste em que você teve um ataque na sua mente, um ataque nas suas emoções, e ao final desse teste você descobre que Deus é a sua paz. O teste é uma oportunidade da gente crescer. Amém? Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Quem está comigo? Mas até aqui, beleza. João, entendi como que o teste funciona, entendi a natureza do teste, legal. Mas até aqui isso não está me ajudando muito. Acho que a pergunta do milhão é: como a gente passa no teste? Como a gente vence o teste? E eu não podia deixar você ir para casa sem te responder essa pergunta. Quer ver comigo essa resposta? Quem quer faz um uhul. Como vencer o teste? Eu separei essa resposta em 3 partes. São 3 verbos para facilitar que você lembre quando você estiver lá na sua casa, beleza? Como vencer o teste? Lembre-se, creia e olhe. Fala comigo, lembre-se, creia e olhe. Lembre-se do quê? Das experiências passadas. Lembre-se do que você já viveu até aqui. De onde Deus te trouxe, o que Ele já fez na sua vida. Como eu falei, esse não foi o primeiro teste da vida de Abraão. Vez após vez, Deus, em vários momentos da vida dele, chamou Abraão para agir em fé. Sai da sua terra, fica nessa terra, confia que eu vou te dar essa terra, confia que eu vou te dar o filho. E em todo momento, quando Abraão tinha alguma pergunta, a resposta de Deus era: confia, confia, confia. E Abraão, ele passou em muitos testes, ele falhou em alguns outros testes, algumas outras vezes ele deu mole. E cara, talvez Abraão pense: pera, toda vez que eu decidi confiar em Deus, Ele deu um jeito. E toda vez que eu decidi seguir a minha própria vontade, o meu próprio caminho, tentar dar o meu jeitinho,
o negócio deu ruim. Então, para Abraão era lógico confiar em Deus, mesmo que não fizesse sentido. Por quê? Porque Deus, vez após vez, ele se mostrou fiel na vida de Abraão. Quem pode testemunhar de que Deus tem sido fiel na sua vida? Que vez após vez ele tem sido fiel à sua palavra na sua vida. Então a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, para a gente passar nos testes, a gente tem que começar a lembrar do que Deus já fez na nossa vida. Romanos 5 vai falar dessa progressão para a gente. Ele fala, olha só, não só isso, mas também a gente se gloria nas tribulações, a gente se gloria no teste da nossa fé, porque a gente sabe que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. O que é que Paulo está falando? Cara, da primeira vez que eu passei pelo teste, aquilo ali me deu um pouco mais de casca grossa, um pouco mais de força para o próximo teste. E eu cheguei no próximo teste e eu também passei por aquele teste. Deus foi fiel e eu venci. E eu cheguei no próximo teste e isso vai gerando perseverança, que é a capacidade de permanecer. Isso vai gerando, isso vai entrando no seu caráter. E de repente, o seu caráter é, cara, eu sei que Deus vai me fazer passar no teste, porque eu já tenho vivido isso vez após vez. E isso gera esperança, ou seja, no próximo teste, eu olho falando, caramba, mais uma oportunidade de Deus revelar o seu poder na minha vida. Mais uma oportunidade de Deus transformar o teste em um testemunho. Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago está maluco? Que é isso? Considere grande alegria. Por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé, o teste da sua fé, vai te fazer ficar firme em meio às outras tribulações que vierem na sua vida. Assim como Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, ele falou, olha, Saul, quando eu enfrentei o leão, Deus me livrou da boca do leão. Quando eu enfrentei o urso, Deus me livrou da boca do urso. Então por que seria diferente agora com esse gigante? O problema não é o tamanho do inimigo, o problema é o tamanho do meu Deus. O meu Deus é capaz. Então Davi, ele se lembrou das experiências passadas. Abraão se lembrou das experiências passadas. E você, eu e você, a gente precisa se lembrar, trazer à nossa memória todas as vezes que Deus foi fiel, todas as vezes que Deus transformou situações, todas as vezes em que Ele curou, em que Ele libertou, em que Ele agiu. E isso vai nos trazer perseverança e esperança para vencer o teste em que a gente está agora. Amém? Em segundo lugar, creia. No que você deve crer? Na ressurreição. Creia na ressurreição. O texto diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque. Ele pensou, olha, se Deus me deu a promessa, Ele vai dar um jeito de cumprir essa promessa. Nem que Ele tenha que ressuscitar esse menino, Ele vai dar um jeito de cumprir essa promessa. A Bíblia não diz que Abraão sabia que Deus ia ressuscitar o menino. Ele não estava assim, não, tranquilo, isso aqui nem é um teste, porque eu sei que Deus vai ressuscitar o menino. Não. Existia um componente aqui, cara, eu não sei se Deus vai ressuscitar o menino. Eu sei que Ele pode. Eu sei que se for necessário, Ele vai fazer isso. Eu não sei qual é o jeito que Ele vai dar. Eu não conheço o caminho que Deus vai tomar, mas eu sei que Ele vai dar um jeito. E da mesma forma a gente precisa crer que depois da morte apresentada pelo teste, vai haver, se necessário for, uma ressurreição. O que é a ressurreição? Gente, a ressurreição
é o exemplo máximo da capacidade de Deus de transformar o mal em bem. É o exemplo máximo da capacidade de Deus de transformar qualquer situação para o louvor da sua glória. Ele pegou o momento mais triste e trágico da história, que foi a morte do Filho de Deus, e ele transformou isso na maior vitória da história da humanidade. Por quê? Porque a morte não foi a palavra final. A morte não foi o ponto final. Cristo ressuscitou. Então a gente precisa crer na ressurreição, na capacidade que Deus tem de transformar o mal em bem, na capacidade que Deus tem de mudar todas as situações. 1 Coríntios 10, 13, fala que Deus ele não permite que venha sobre nós uma tentação maior do que a gente consegue suportar. E ele diz, antes mesmo do teste vir, ele já providenciou um escape. Ele já providenciou uma saída. Ele já providenciou uma ressurreição. Eu não sei qual é o escape. Eu não sei em que horas que o escape vai vir. Eu não sei por onde que vai vir, mas eu sei que Deus vai dar um jeito. Eu sei que Ele é capaz de transformar o mal em bem, de transformar a morte em vida. Mas isso não tira o frio na barriga, sabe? Daquele momento em que a gente está ali, cara, eu não sei, será que Deus vai fazer? Não sei como que Deus vai fazer, mas a gente tem essa luta, a batalha da fé de falar, não, eu creio, eu confio. Senhor, eu sei que você vai fazer. E a ressurreição também fala, gente, da nossa esperança suprema. Que nem mesmo a morte física tem a palavra final. Se Cristo ressuscitou, Paulo deixa isso claro para a gente, nós ressuscitaremos com Ele. Jesus diz para Marta e Maria, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem a palavra final. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus é a morte física. Ela já foi derrotada, mas Jesus está sentado à direita de Deus ainda esperando que esse último inimigo seja de fato colocado debaixo dos seus pés. Nós ressuscitaremos com Cristo e nós viveremos novos céus, nova terra, com um corpo glorificado, nós viveremos para sempre. Com Cristo, nós reinaremos para sempre com Ele. E a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada que atrapalhe a harmonia do reino de Deus. Não haverá mais teste. Por quê? Porque Jesus já venceu o inimigo final, a morte. Então isso deve ser motivo da nossa esperança. Cara, ainda que eu morra, eu viverei. A morte não tem a palavra final. Porque eu já sei o spoiler, eu já sei o final. Eu venço. A gente vai viver a saúde plena de Deus. A gente vai viver a paz plena de Deus. A gente vai viver com Cristo eternamente. Amém? Então creia na ressurreição imediata e na ressurreição final, amém? E em terceiro lugar, olhe. Para onde você deve olhar? Para o Cordeiro. Se a gente olhar para essa história de Abraão, na continuação Deus fala, Abraão, me entrega o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. E Abraão obedece a Deus. Fala, Isaac, vem comigo, a gente vai oferecer um sacrifício a Deus. E Isaac vai ali com seu pai. E eles começam a subir o monte. Abraão deixa os seus servos ali no pé do monte e ele começa a subir o monte, só ele e o menino. E o menino está subindo com a madeira do sacrifício
nos seus ombros. Ele está subindo o monte, com a madeira do sacrifício nos seus ombros. E no meio do caminho, Isaac chega e fala: pai, tem alguma coisa estranha aqui. Eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o fogo, mas está faltando uma coisa. Está faltando o cordeiro do sacrifício. E Abraão vira para Isaac e fala: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Na verdade, o texto no original fala: Deus nos mostrará um cordeiro. Deus nos mostrará um cordeiro. E eles subiram. Chegando lá em cima, Isaac descobre que ele era o cordeiro. Ele era o sacrifício. E de uma forma que eu não consigo explicar, ele aceitou aquilo. Já não era uma criança mais, você entende? Mesmo que fosse uma criança de 12 anos, um velho de 100 anos, o menino fala: quê? Tá maluco? Saí correndo. Ninguém me pega mais. Mas não, ele aceitou aquilo. Falou: tudo bem, pai, eu sou o sacrifício. Então beleza, ele deitou ali, naquela mesa do sacrifício. E Abraão pega a faca, pega o cutelo, e ele está prestes a sacrificar o seu próprio filho, filho a quem ele ama. De repente vem uma voz do céu e fala: Abraão, para, não toques no menino. E Abraão detém a sua mão. E aí Deus fala para ele: Abraão, agora eu sei que você me teme. Na verdade, o significado melhor dessa palavra é: Abraão, agora eu sei que você me ama. Por quê? Porque você não me poupou o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, mas você entregou para mim. Agora eu sei que você me ama. E Abraão olha para cima e ele vê um cordeiro preso num arbusto pelo chifre. Ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do seu primogênito. E o texto diz que a partir dali começou a surgir um ditado. Um ditado que dizia: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Que monte é esse? Esse monte onde Abraão sacrificou Isaac é o Monte Moriá, que mais tarde se tornou o monte onde o templo foi construído. E um outro monte, anos depois, bem do lado ali daquele monte do templo, Deus providenciou para si um cordeiro. Dessa vez, Deus era o Pai. Deus era o Pai que estava entregando o seu filho. E assim como Isaac, Jesus subiu o monte com a madeira do sacrifício nos seus ombros, com a cruz nos seus ombros. Ele subiu aquele monte, sabendo o que ia acontecer, e sabendo que o que esperava ele em cima daquele monte. Ele subiu o monte, e assim como Isaac, ele não resistiu. Ele chegou e falou: Deus, Pai, se essa é a sua vontade, então eu aceito, eu me entrego. E o filho sobe, ele chega ali no topo do monte, e ele sobe figurativamente na mesa do sacrifício, e o pai levanta o cutelo da sua ira, da sua justa ira sobre o pecado, da indignação santa de Deus, da incapacidade de Deus de viver, de conviver com o pecado. O pai levanta o cutelo, mas dessa vez, gente, não tem voz que fala: para, não faz isso. Por quê? Porque o filho era o cordeiro. O filho era o cordeiro que Deus providenciou. E ele é entregue por nós. E a mão de Deus não é retida, e ele recebe ali toda a ira,
toda a consequência do meu e do seu pecado. E hoje, a gente pode estar do outro lado observando essa história e dizendo: Deus, agora eu sei que você me ama, porque você não me poupou o seu filho, seu próprio filho, o filho a quem você ama. Você entregou tudo por mim. Na hora que era necessária, você não reteu a sua mão. Jesus, ele não fugiu do sacrifício. Por amor a nós, ele se entregou e ele foi até o fim. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E hoje a gente pode olhar para o Pai e dizer: Pai, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Se você quer passar no teste, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você precisa olhar para o amor de Deus revelado na cruz, revelado no Cordeiro de Deus, moído ali na cruz por você. Abraão viu esse dia. Abraão viu o Cordeiro. Deus providenciou para si o Cordeiro. Durante o teste, nosso primeiro movimento, não sei para você, mas para mim, a primeira tentação que eu tenho é começar a perguntar: cara, se Deus me ama, por que Ele deixou isso acontecer? Se Deus me ama, por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Então o teste, ele vem exatamente para colocar em xeque o amor de Deus por você. Mas não caia nessa tentação. Se você tirar os seus olhos aqui desse momento e olhar para o Cordeiro de Deus, sacrificado por você ali na cruz, você vai ver o amor de Deus revelado por você. E aí você vai poder dizer o que Paulo diz no final do capítulo de Romanos 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem intentará condenação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem por eles morreu, e antes quem por eles ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Que diremos à vista dessas coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será o teste da fé? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos testados todos os dias. Somos considerados como ovelhas enviadas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Você quer ser mais do que vencedor? Você precisa olhar para o amor de Deus na cruz, naquele filho entregue que não foi poupado por você, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do futuro, nem quaisquer poderes, ou altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O teste da sua fé não é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. A angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coisas do presente, coisas do futuro, nada pode te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus ali na cruz, moído por você, não poupado por você, porque o Pai te ama. Porque o Pai te ama. No meio do teste da fé, você quer saber: será que Deus me ama? Não olhe para o teste, olhe para o Cordeiro. Não olhe para a situação, olhe para o Cordeiro. E é isso que vai te dar força
para dizer: eu sou mais do que vencedor. Se Ele venceu, eu posso vencer. Por quê? Porque Ele agora vive em mim. Por causa desse amor, por causa disso que Ele fez por mim na cruz, Ele agora habita em mim. E eu posso viver com base na vitória dEle, com base nesse amor. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Você quer permanecer firme? Hebreus 12 nos faz um convite. Perseverem, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus. Sabe qual é o ponto principal da fé? O objetivo principal da fé é olhar para Jesus, independente das circunstâncias, e ficar firme. A fé não é um amuleto para você conquistar coisas. A fé não é um amuleto para você ter pensamento positivo e conquistar as coisas dessa terra. Não é isso. A fé é: continue olhando para Jesus, independente do que esteja acontecendo, e você permanecerá firme. Amém? Vamos ficar de pé. Quem recebe essa palavra, olhe para Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Queria te convidar para praticar isso. Quero que você comece se lembrando do que Deus fez por você. Se lembre do que Deus fez pela sua vida. Comece a se lembrar daquela vez em que Ele respondeu a sua oração, em que Ele agiu com poder. Comece a se lembrar e deixa isso encher o seu coração. Deixa isso encher o seu coração de esperança, de fé. A partir daí, passe para declarar: eu creio. Eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus vai me dar o escape. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Eu queria ouvir a sua voz. Eu queria que você levantasse agora a sua voz, começasse a orar e dizer: Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que você me dará o escape. E agora olhe para Jesus. Veja Ele ali na cruz, morto por você, entregue por você. Ele perseverou por você. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Tão forte quanto o mar, o fogo queima em seu olhar. Não há beleza a comparar. Digno, anjos e santos a louvar, prostrados para adorar.
agora, de forma específica, se você está passando agora por um teste da fé. Bom, eu estou passando exatamente por esse teste da fé. Se esse é o seu caso nessa noite, eu quero te convidar para levantar a sua mão. A gente quer orar por você. Levanta a sua mão. Levanta aí a sua mão. Amém. Fica com a mão levantada, só um pouquinho. Se você está aí do lado de alguém que está com a mão levantada, eu quero te convidar para você orar por essa pessoa. Você que está aí do lado dela. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus Altíssimo. Não é necessário que um pastor venha orar por você. Então agora, levanta o olho. Olha ao seu redor, vê se tem alguém com a mão levantada. Com ousadia e coragem, sai do seu lugar e vai orar por essa pessoa. Eu ainda estou vendo gente de mão levantada sem oração. Estou vendo gente de mão levantada sem parceiro de oração. Se junta aí com a pessoa que está de uma mão levantada. Ainda estou vendo gente sem parceiro. Se você não levantou a mão, cara, esse é o seu momento de você servir alguém, de você ser instrumento de Deus na vida de alguém. Se junte com alguém que está do seu lado. Se você não está orando por alguém, abraça a pessoa que está do seu lado e ore por ela, que talvez ela não tenha levantado a mão, mas talvez ela ainda vai passar por algum teste da fé. Comece a lembrar essa pessoa, comece a profetizar sobre a vida dela. Cara, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando dessa situação. Ele vai providenciar o escape. Ele te ama. Isso aí não é capaz de te separar do amor dele, que está em Cristo Jesus. Vamos orar como igreja pelos nossos irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque você é conosco. Você cuida de nós. Você está conosco em todo o tempo. No meio dessa luta, no meio dessa tribulação, você é conosco. Você cuida de nós. Você já liberou o escape. Você já liberou, Deus, a ressurreição. Isso não é capaz de nos separar do seu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós seremos, Deus, nós sairemos desse teste mais fortes. Nós sairemos desse teste, Deus, com uma revelação maior desse amor por nós, de que Cristo nos ama. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Receba agora a força do alto. Receba agora a capacitação do alto. Receba agora uma nova força, um novo fôlego. Receba agora uma nova unção. Receba agora uma nova alegria. Receba agora a renovação da paz de Deus sobre o seu coração. Receba agora, receba agora, receba agora a capacitação para suportar, a capacitação para perseverar, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é digno, Ele é digno, aleluia! Veja o Cordeiro, veja o Filho Salvador ali na cruz. Os espinhos e os pregos em suas mãos. Ele é digno, veja o Cordeiro, veja aquele que glorificado está. Veja o fogo e o amor em seu olhar. Ele é digno, oh, ele é digno. Ele é digno, oh, ele é digno. Celebre a Deus. Meu irmão, boa semana para você. Vá para sua semana com essa confiança de que Deus é com você. Olhe para Jesus, permaneça firme nele, firme na fé. Tenha uma semana abençoada. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deseja uma semana boa para ela.
Valeu!